Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca para que você possa fazer seus palpites. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Hoje vamos narrar as estatísticas de maneira mais resumida para o vídeo não ficar muito longo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca concurso 1096. Lembrando que os campeonatos estaduais não há muitas estatísticas porque estão no começo dos confrontos. Primeiro julgo Palmeiras e São Paulo pela Supercopa. A Supercopa é uma disputa do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Vamos a alguns dados dos times. O Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Jogando como mandante teve 5 vitórias nos últimos jogos. O São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando como visitante teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 5 vitórias do São Paulo. Segundo julgo Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. O Atlético está em primeiro colocado no Campeonato Mineiro, com 3 pontos. Nos últimos 2 jogos teve 1 vitória e 1 derrota. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Como visitante está em terceiro lugar no Campeonato Mineiro. Já o Cruzeiro está em segundo colocado no Campeonato Mineiro, com 4 pontos. Nos últimos 2 jogos teve 1 vitória e 1 empate. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 3 vitórias do Cruzeiro. Terceiro julgo Santo André e Bragantino pelo Campeonato Paulista. O Santo André está em 15º colocado no Campeonato Paulista, com 2 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 9º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 13º lugar no Campeonato Paulista. Já o Bragantino está em 6º colocado no Campeonato Paulista, com 4 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 12º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Santo André, 1 empate e 6 vitórias do Bragantino. Quarto julgo Corinthians e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O Corinthians está em 10º colocado no Campeonato Paulista, com 3 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 1 vitória e 2 derrotas. Como mandante está em 5º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 15º lugar no Campeonato Paulista. Já o Novo Horizontino está em 13º colocado no Campeonato Paulista, com 3 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 3 empates. Como mandante está em 10º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 7º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Novo Horizontino. Quinto julgo Real Madrid e Atlético Madrid pela La Liga. O Real Madrid está em 2º colocado na La Liga, com 54 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Como mandante está em 2º lugar na La Liga. Como visitante está em 2º lugar na La Liga. Já o Atlético Madrid está em 3º colocado na La Liga, com 44 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 1º lugar na La Liga. Como visitante está em 7º lugar na La Liga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Real Madrid, 3 empates e 4 vitórias do Atlético Madrid. Sexto julgo Arsenal e Liverpool pela Premier League. O Arsenal está em 3º colocado na Premier League, com 43 pontos.
Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em terceiro lugar na Premier League. Como visitante está em quarto lugar na Premier League. Já o Liverpool está em primeiro colocado na Premier League, com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em segundo lugar na Premier League. Como visitante está em primeiro lugar na Premier League. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Arsenal, 3 empates e 8 vitórias do Liverpool. Sétimo jogo Boa Vista e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O Boa Vista está em terceiro colocado no Campeonato Carioca, com 9 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em oitavo lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Carioca. Já o Fluminense está em primeiro colocado no Campeonato Carioca, com 10 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 empate. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Boa Vista, 2 empates e 8 vitórias do Fluminense. Oitavo jogo Bahia e Sport Recife pela Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste iniciará a fase de grupos no dia 3 de fevereiro. Vamos a alguns dados dos times. O Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando como mandante teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Sport nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Jogando como visitante teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bahia, 1 empate e 10 vitórias do Sport Recife. Nono jogo Goiás e Vila Nova pelo Campeonato Goiano. O Goiás está em terceiro colocado no Campeonato Goiano, com 8 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias e 2 empates. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Goiano. Como visitante está em quarto lugar no Campeonato Goiano. Já o Vila Nova está em primeiro colocado no Campeonato Goiano, com 9 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 3 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Goiano. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Goiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Goiás, 5 empates e 6 vitórias do Vila Nova. Décimo jogo Inter de Milão e Juventus pelo Campeonato Italiano. O Inter de Milão está em primeiro colocado no Campeonato Italiano, com 54 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em segundo lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Italiano. Já o Juventus está em segundo colocado no Campeonato Italiano, com 53 pontos. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Como mandante está em primeiro lugar no Campeonato Italiano. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Italiano. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Inter de Milão, 4 empates e 6 vitórias do Juventus. 11º jogo Paysandu e Remo pelo Campeonato Paraense. O Paysandu está em primeiro colocado no Campeonato Paraense, com 9 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 3 vitórias. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Paraense. Como visitante está em primeiro lugar no Campeonato Paraense. Já o Remo está em segundo colocado no Campeonato Paraense, com 6 pontos. Nos últimos 2 jogos teve 2 vitórias. Como mandante está em terceiro lugar no Campeonato Paraense. Como visitante está em segundo lugar no Campeonato Paraense. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Paysandu, 4 empates e 6 vitórias do Remo. 12º jogo Santos e Guarani pelo Campeonato Paulista. O Santos está em quarto colocado no Campeonato Paulista, com 6 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante está em quarto lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em sexto lugar no Campeonato Paulista. Já o Guarani está em quinto colocado no Campeonato Paulista, com 4 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.
Como mandante está em 11º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 3º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Santos, 2 empates e 2 vitórias do Guarani. 13º jogo Vasco da Gama e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Vasco da Gama está em 4º colocado no Campeonato Carioca, com 8 pontos. Nos últimos 4 jogos teve 2 vitórias e 2 empates. Como mandante está em 4º lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 4º lugar no Campeonato Carioca. Já o Flamengo está em 8º colocado no Campeonato Carioca, com 5 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 1 vitória e 2 empates. Como mandante está em 7º lugar no Campeonato Carioca. Como visitante está em 5º lugar no Campeonato Carioca. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Vasco da Gama, 1 empate e 11 vitórias do Flamengo. 14º jogo Ponte Preta e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. O Ponte Preta está em 14º colocado no Campeonato Paulista, com 2 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 8º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 14º lugar no Campeonato Paulista. Já o São Bernardo está em 2º colocado no Campeonato Paulista, com 7 pontos. Nos últimos 3 jogos teve 2 vitórias e 1 empate. Como mandante está em 2º lugar no Campeonato Paulista. Como visitante está em 11º lugar no Campeonato Paulista. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Ponte Preta, 3 empates e 3 vitórias do São Bernardo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.